Olá, pessoal! A Terra é o único planeta terrestre que tem um grande satélite. Pensava-se que Mercúrio era um satélite de Vênus antes de sair de sua órbita, então talvez houvesse um tempo em que Vênus se orgulhava de ter um satélite próprio. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Você vai encontrar muitas coisas interessantes aqui no nosso canal. O efeito que a Lua tem sobre a Terra é imensurável. A Lua se blindou e se protegeu da maioria dos meteoritos que caíram na Terra. Nos primeiros dias da existência da Terra, a Lua estava muito mais próxima da Terra do que está agora, e as forças das marés da Lua aqueceram a Terra. Resumindo, graças à Lua, a Terra tem sido muito mais saudável e agradável. Mas como exatamente a Lua apareceu? Hoje, nós vamos descobrir isso juntos. A Lua e a Terra. Semelhanças e diferenças. Antes de discutir as várias teorias sobre a origem da Lua, gostaria de explicar brevemente sobre as semelhanças e as diferenças entre a Lua e a Terra. Mais tarde vamos comparar várias hipóteses modernas, e essas informações serão úteis. Agora, a maior diferença entre a Lua e a Terra é que a Lua tem uma densidade menor. Isso está relacionado ao fato de que uma parte significativa da massa da Terra, que é composto de ferro e níquel, é um grande núcleo. Por outro lado, o núcleo lunar é muito pequeno, menos de 2 a 3% de sua massa. Ao contrário da Terra, a composição da Lua não contém quase nenhum gás volátil, como oxigênio, nitrogênio e flúor. Ao invés disso, é rico em metais pesados, como urânio, tório, bismuto, chumbo e titânio. A crosta exterior da Lua é muito espessa, várias vezes mais espessa do que a crosta terrestre. Isso pode ser explicado da seguinte forma. A ciência moderna supõe que a Lua já foi um corpo celeste completamente derretido, com um mar de lava sem fim, mas que desde então o manto esfriou completamente. Já a Terra nunca foi completamente derretida. Em todos os outros aspectos, o material lunar e o manto da Terra estão em conformidade, com rochas similares em ambos os componentes. Os estudiosos também se concentraram na proporção de isótopos de oxigênio. De fato, no caso de corpos formados na mesma órbita, as proporções dos principais isótopos de oxigênio na crosta exterior combinam, enquanto as proporções dos isótopos de oxigênio da Terra e da Lua são idênticas. Big Three. Ao longo do século XIX e início do século XX, as 3 hipóteses mais geralmente aceitas foram as integradas na Big Three: a teoria da fissão, a teoria da captura e a teoria da acumulação de gêmeos. A teoria da fissão foi proposta em 1878 por George Darwin, filho do famoso Charles Darwin. Darwin observou que a velocidade da rotação da Terra diminuiu com o tempo. Por exemplo, no início do Mesozoico, um dia e uma noite duravam 21 horas. Darwin previu que durante os estágios iniciais da formação da Terra, ela estava girando tão rápido que parte do seu material foi removido e voou para longe. O geólogo Osmond Fischer apoiou essa teoria, especulando que o Oceano Pacífico se formou onde a Lua se desprendeu quando ela se rompeu. Essa hipótese era a suposição mais divulgada na ciência até o início dos voos espaciais. Os primeiros estudos do solo lunar mostraram que o material lunar era de fato semelhante ao nosso manto, o que parecia apoiar a teoria da fissão. No entanto, depois disso, começaram a surgir problemas com a teoria da fissão. O primeiro problema é que a Terra nunca derreteu completamente. O segundo problema é que para que algo se desprenda da Terra, teria que girar uma velocidade de 1 ou 2 rotações por hora, o que é quase impossível. Isso porque, mesmo nos tempos pré-cambrianos, um dia tinha cerca de 12 a 16 horas de duração. Finalmente, foi a teoria do movimento das placas tectônicas que deu um golpe definitivo a essa teoria. Fischer, como outros estudiosos do seu tempo, baseava sua teoria em uma teoria fixa ultrapassada, mas vivemos nos dias atuais e sabemos que as placas se movem e que o posicionamento dos continentes e oceanos nem sempre foi o mesmo que é hoje. O fundo do Oceano Pacífico foi formado há cerca de 70 milhões de anos e não tem nada a ver com a existência da Lua. Uma teoria alternativa a que foi apresentada pelo filho de Darwin durante muito tempo foi a teoria da captura da Lua pela Terra.
De acordo com essa hipótese, a Lua estava em algum outro lugar no Sistema Solar ou se formou fora do Sistema Solar, mas depois foi capturada pela gravidade da Terra. Alguns mitos sobre a Terra descrevem um tempo em que não havia Lua no céu, então pode ter sido em tempos pré-cambrianos que a Terra capturou a Lua. Infelizmente, essa teoria também não é digna de ser criticada na área do conhecimento moderno. O primeiro motivo para isso é que agora sabemos que um satélite capturado normalmente irá girar na direção oposta, bem longe da sua órbita. E o segundo motivo é que todos os satélites capturados conhecidos pela ciência são asteroides orbitando planetas gigantes. Em comparação com a massa dos planetas capturados, a massa de asteroides é insignificante. Por outro lado, a Lua é suficientemente grande. Caso a Lua estivesse voado perto da Terra, provavelmente teria colidido com ela. E, finalmente, as proporções de isótopos de oxigênio da Terra e da Lua são idênticas. Portanto, a última esperança dessa hipótese desaparece completamente. Por fim, vamos abordar a hipótese número 3 da Big Three. Essa é a mais próxima da verdade e, ironicamente, a mais antiga das três hipóteses. O professor Immanuel Kant foi o primeiro a defender essa teoria em 1755. Kant apoiava a teoria estabelecida atualmente de que a Terra e outros planetas se formaram a partir de um disco protoplanetário. Com base nessa hipótese, Kant tirou a conclusão de que quando a Terra se formou, as partículas leves foram simplesmente lançadas para fora da órbita, e a partir daí se formou a Lua. Certamente Kant não sabia das proporções de isótopos de oxigênio e a semelhança entre os materiais lunares e o manto terrestre, mas seu ponto de vista explica muito bem as proporções de isótopos de oxigênio. No entanto, esse ponto de vista não explica totalmente por que a Lua contém mais metais pesados e a Terra mais gases. Se considerar isso com base na teoria da acumulação de gêmeos, os componentes incluídos devem ser invertidos. Além disso, entre os planetas terrestres, deveria haver outros planetas com satélites parecidos com a Lua, mas na verdade não existe nenhum. Por isso, esse fato também prova que a teoria da acumulação de gêmeos está errada. Sendo assim, Kant confiava em uma teoria que era mais próxima da teoria moderna, mas ainda assim estava errada também. Hipótese do grande impacto. De acordo com a opinião atual sobre a formação da Lua, pensa-se que ela seja resultado de um grande cataclismo que ocorreu logo após o nascimento da Terra. As duas hipóteses principais são que ela colidiu com o planeta Theia e que foi atingida por um meteorito gigante. A hipótese de uma colisão entre a Terra e Theia supõe que outro planeta, aproximadamente do mesmo tamanho de Marte, tenha passado nas proximidades da Terra. A Theia deve ter se formado em outro lugar na órbita da Terra. À medida que a Terra e Theia cresciam, elas foram sendo mutuamente atraídas uma pela outra. Theia atingiu a Terra de raspão e foi lançada para fora do Sistema Solar. Enquanto isso, a Terra perdeu parte do seu manto, que se transformou na Lua. Essa teoria pode explicar todas as propriedades da Lua que conhecemos hoje. No entanto, de acordo com os cálculos, se tivesse acontecido um grande cataclismo, a água teria evaporado completamente e a Terra teria se tornado um planeta semelhante a Mercúrio ou Vênus. Por esse motivo, foi proposta uma perspectiva alternativa. Essa perspectiva é que o planeta Theia não existia e que os remanescentes de um planetesimal, ou seja, um grande asteroide, atingiu a Terra com grande força. O impacto de algumas dessas colisões não é suficiente para destruir a Terra, mas é suficiente para fazer um buraco na crosta terrestre recém-formada e jogar material do manto em órbita para criar um satélite. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Obrigado a todos por assistirem o nosso canal. Certamente existem outras teorias incomuns sobre a formação da Lua. Por exemplo, há uma teoria de que a Terra uma vez tinha um anel feito de pequenos asteroides e que esses asteroides mais tarde se colaram para formar um único objeto. No entanto, nenhum estudioso sério jamais apoiou essa teoria, por isso não faz nem sentido a gente abordar ela aqui. Se um dia a verdade for revelada, será próxima a uma das hipóteses que discutimos hoje. Mas ainda levará tempo para a verdade ser revelada. Enquanto isso, vamos continuar aprendendo muito sobre as coisas nesse mundo juntos.